Bom dia, boa tarde, boa noite, princesos e princesas deste meu Brasil. Como vocês estão? Eu sou o Júlio Raposa e, bom, o Winterspell tá aí batendo a nossa porta já, né? Essa semana aqui, ou na próxima, se não me engano, já vai estar lançando para todas as lojas lá fora. Aqui no Brasil ainda não temos uma previsão da Copag, mas eu suspeito que vai chegar agora em março. Mas temos que aguardar para ver, infelizmente. Enquanto isso, já tá rolando muitos testes do meta, já estamos aqui vendo algumas possibilidades de decks. Parece que vermelho vai voltar a aparecer no meta um pouquinho mais. Porém, o vídeo de hoje é para falar sobre as cartas que são genericamente boas. E o que eu quero dizer com isso? Winterspell foi uma coleção que trouxe muitas cartas boas, relevantes pro gameplay do meta e tudo, mas elas estão muito mais ligadas, em sua maioria, ao a cor amarela, né, o âmbar. Então, tem algumas cartas muito caras também. A gente já tá vendo aí a estipulação dos preços. Porém, o objetivo desse vídeo é a gente comentar aqui de cartas que não necessariamente entram em estratégias específicas, tais como o Winter Spell, que leva o nome da coleção, que é uma carta cinza que o oponente não pode desafiar suas localizações. É legal, é uma ótima carta, pode trazer para o meta estratégias de locations, mas ela é muito específica a estratégia e não é o foco desse vídeo. Aqui a gente está tentando trazer cartas que funcionariam em qualquer deck, porque elas são, veja só, genericamente e boas o bastante para entrar em qualquer deck. Obviamente eu estou excluindo dessa lista todas as cartas que são de raridade lendária, porque, bom, são lendárias, são cartas que são mais difíceis de conseguir. Aqui a gente está tentando trazer cartas que são boas, mas também são acessíveis. Então, a gente vai ter muita coisa de carta comum, incomum, que vai ter sido analisado, raras. Super raras eu vou encaixar junto com raras, porque tem muitas cartas super raras que não são tão boas e poderiam ser cartas raras, e muitas cartas que são raras, mas são boas o suficiente para virarem super raras. Então, a gente juntou como se fosse uma categoria só. Tudo bem? Eu vou comentar aqui pela ordem que, na minha opinião, são as melhores cartas por ordem, né? Aqui dessa coleção Interspell especificamente. Bom que se diga, vai ser só uma carta de cada cor, então por isso serão só top 6 cartas. E eu vou comentar um pouquinho delas, o porquê que eu acho que elas são ah, cartas genericamente boas para entrar aqui nessa lista, tá bom? Então, vamos lá começar? Número 6. Goofy, Klutzy Skyers. O Pateta aqui é uma carta vermelha de custo 3, não tintável, mas ela é 1/2, faz 2 de lore quando questa, e a habilidade dele é vira, bane ele para banir um personagem alvo. Essa é uma carta que eu particularmente gostei bastante porque ela entra em qualquer deck, ela é uma remoção de mesa, e enquanto ela está na mesa, se você não precisar remover ninguém, você pode ficar fazendo lore por 2 todo turno. Digamos que seu oponente não tenha nenhum personagem na mesa que te ameaça, então você pode fazer lore com ela, que tá tudo bem. E se tiver alguma ameaça muito grande que você não tem como remover agora, né, com cartas vermelhas como Dragonfire, ou a mais recente, se eu não me engano, é Grab Your Bow, se eu não me engano, também que é uma canção de custo 5. Ela é uma oportunidade lá já no turno 3, né, na tinta 3, para poder fazer um banimento de um personagem que esteja te dando muita dor de cabeça. Gosto dela. Eu acho que vermelho ainda no jogo ele tá muito precário comparado a quando foi antes da rotação, mas tudo bem, aos pouquinhos ele está voltando. Número 5. Wisdom of the Willow. Essa é uma carta de ação de custo 4 e ela diz o seguinte: até o fim do seu turno, deste seu turno atual que você jogou ela, sempre que um dos seus personagens questar, você pode comprar uma carta.
Eu sei que muita gente vai olhar e falar: "Ah, mas tem a Ohana Means Family, né, que lançou, que é uma lendária e tal". Obviamente não vou colocar o Ohana Means Family, porque, bom, é uma lendária, não vai ser tão fácil assim de conseguir, vai ser uma carta muito procurada. Mas tem um detalhe aqui que, ok, essa Wisdom of the Willow, ela é mais fraca, ela é inclusive de raridade incomum, então ela é mais fácil de conseguir. Tem esse lugar de, ó, eu não tenho Hannah Means Family, mas ela é uma substituta, né? Ela não é uma canção como a Hannah Means Family, mas continua sendo uma substituta. Não é tintável, tudo. Então, assim, ela tem os seus defeitos, mas tem uma vantagem nela que eu acho que para mim é o que torna ela tão interessante quanto essa lendária do Âmbar que saiu. Enquanto a Ohana Means Family ela tá focada em para você comprar carta, você precisa curar um personagem. Aqui a Wisdom of the Willow ela tá te dando falando o seguinte: toda vez que você questar, você pode comprar uma carta nesse turno. Então, para decks que trabalham com bodyguard, o bodyguard você vai querer virar ele, né, para dar o quest, para ele virar a defesa, a linha de frente dos seus personagens. Então já é uma compra garantida. Você provavelmente vai fazer o quest com os demais personagens para, né, poder aproveitar a barreira do bodyguard. Então é mais compra no turno. Se você estiver jogando com um deck mais agro, que é bem comum no amarelo, e acho que vai ser mais comum nessa nova coleção, porque o amarelo ganhou muita coisa, você vai comprar uma porrada de cartas, muitas cartas em um único turno. E aí, mesmo que seu oponente tire toda a sua mesa, ou a maior parte dela, quando voltar para você, você vai ter tanta opção na mão que você vai poder repor a mesa com muita tranquilidade. Então, eu acho que essa carta aqui, ela é excelente para qualquer deck amarelo. A gente tá falando até do Steel Song, que é amarelo e cinza, né? Ahn, assim, ela te dá a oportunidade de comprar cartas, tornar o deck mais consistente com compra de cartas no amarelo, sem ter o revés, como o Hannah Means Family, que você precisa curar um personagem para poder comprar carta. Então, por isso ela está aqui nessa lista. Número 4. Do you want to build a snowman? Ou famoso Você quer brincar na neve? É uma canção de custo 3, não tintável também, é do roxo, né, ametista. E ela diz o seguinte: além de você poder cantar ela, sendo uma canção, você pode cantar com um personagem que tem o mesmo custo dela. Você tem que dizer para um oponente, e aqui é interessante, tá? Chosen Opponent, ou seja, se você estiver jogando um mesão com mais de um jogador, você pode escolher qual oponente vai fazer o efeito dela, que é o seguinte: seu oponente tem que escolher entre sim ou não. Se ele disser sim, você ganha 3 de lore. Se ele disser não, então eles escolhem um dos personagens dele que estão na mesa para ir pro fundo do deck. Que carta versátil, né? Faz duas coisas ao mesmo tempo. É quase o Hades que saiu em Whispers in the Well, que você escolhe um personagem do seu oponente e o oponente tem que escolher se coloca aquele personagem no fundo do deck ou se você pode comprar duas cartas. Aqui é a mesma lógica. Você vai dar a opção pro seu oponente. Você quer que eu ganhe 3 de lore, ou seja, eu dei uma acelerada da minha corrida, ou você quer tirar uma carta sua da mesa e eu ganho do mesmo jeito. É um ganha-ganha. É uma carta excelente. Ela é rara, então ela não é tão difícil de conseguir também. Acho que ela ainda, nos decks que tem saído no meta, ela ainda não encontrou seu espaço porque o pessoal tá focado em outras possibilidades. Mas ainda assim, é uma carta que eu ficaria de olho, porque ela é genérica o suficiente para entrar em qualquer deck roxo. Você vai ganhar ou lore, ou você vai tirar uma ameaça da mesa, independente do deck que você esteja. Da outra cor que você esteja fazendo par com a ametista aqui. Então, é uma carta que eu colocaria em qualquer deck, por isso que ela tá aqui nessa lista. Número 3. Peach, Fantasma do Natal Futuro. Peach é um personagem aliado e fantasma nas características, é um Storyborn. Ele é um custo 5 tintável, 5/5 faz 1 de lore quando questa. Esse Peach, muita gente já tá de olho, ele é uma carta rara, né? Mas a habilidade dele que é o mais interessante aqui, principalmente pro azul. Ele dá boost 1, ou seja, uma vez por turno você pode pagar 1 para pôr uma carta do topo do seu deck virada para baixo, embaixo dele.
E aí, quando você der quest com ele, você pode olhar X cartas do topo do seu deck, sendo X a quantidade de cartas que estão embaixo dele, ou seja, a quantidade de bushes que você fez nele. E você pode pegar uma dessas cartas que você olhou e colocar na sua mão, e o resto vai pro fundo do deck. Pro azul, que é uma cor que rampa, então ele faz. Ele gasta a mão muito rápido para se adiantar na quantidade de tinta do jogo. Eu acho que é uma carta excelente, uma adição excelente, por isso que tem muita gente já de olho nela, porque é uma carta que vai permitir você tanto olhar o topo, ou seja, você vai manipular o topo do seu baralho, como ainda você vai comprar uma carta além da carta do turno, ou seja, ele é uma compra com manipulação de topo do deck. Pro azul, isso é excelente. Você vai conseguir repor a mão com mais facilidade. E ele é um corpo, né? 5/5. Então, ele desafia muito bem e aguenta também ser desafiado muito bem, porque 5 é um valor grande. Normalmente vai ser uma situação em que o seu oponente vai ter que fazer 2-1, né? Trocar dois personagens para tirar o pitch da mesa. Então, pro azul, acho que vai ser uma excelente adição. Ele vai ver jogo em muitos decks. E é uma carta de uma raridade mediana, né? É uma carta rara, então não deve ser tão difícil de conseguir. Funciona em qualquer deck que você estiver jogando, porque você vai estar comprando carta, manipulando topo, às vezes está procurando uma carta específica, então ele vai fazer esse trabalho para você de facilitar encontrar essa carta. E as cartas que você não quer, você já tira do caminho. E é por isso que ele tá aqui nessa posição na lista. Número 2. Lilo Bundled Up. Lilo é uma personagem Dreamborn herói. Custo 2 não tintável. 1/2 e faz 2 de lore no seu quest. Ela é uma carta que muita gente, assim, soltou parafuso na hora que viu, porque o efeito dela diz o seguinte: durante o turno de cada oponente, ou seja, já tá aqui abrangendo para jogos de mesão, a primeira vez que ela fosse receber algum dano, ela não recebe dano. E aqui tá uma coisa muito importante. Lorcana, o Disney Lorcana, ele tem uma questão de joguinho de palavra em algumas regrinhas, como por exemplo, personagens com resist, eles reduzem o dano recebido em 1, o dano, né, que eles receberiam é reduzido em 1. Mas nos dizeres de receber é deal, né, ou seja, seria causado dano. Mas existem cartas como Malicious, que é uma canção que vem Whispers in the Well, que diz coloque um ponto de dano em cada personagem. E aí, como não é causar, é colocar este dano, o efeito do resist não se aplica à regra. E aí você consegue colocar esse dano no seu personagem. A gente teve também em Whispers, teve o Hércules vermelho. Aliás, eu sou fã de Hércules desde criança, então quem quiser me presentear cartinhas de Hércules, eu sempre aceito. O Hércules vermelho, ele é uma carta que diz que ele não pode receber dano a não ser por desafio, ele sendo desafiado. E aí é um detalhe, é só ele sendo desafiado, não quando ele desafia. Quando ele desafia, ele também não recebe dano. E esse efeito se aplica a todos os outros personagens que são heróis. Mais uma possibilidade para essa Lilo, inclusive, de, né, combo. A Lilo aqui, ela tá trazendo um extra disso, que é o quê? Se ela ia tomar algum dano, a primeira vez que ela fosse tomar um dano, ela não recebe esse dano. Seja se fosse um dano causado ou um dano colocado, como eu disse, da regrinha. Causado por desafio, por uma ação, canção, ou colocado como malicious que eu mencionei. Então, a primeira instância de dano que ela receberia, ela não vai receber. Ou seja, seu oponente vai ter que fazer um esforço duplo para conseguir tirar ela da mesa. Ela é fraquinha, ela só tem 2 de willpower, então ela é muito fácil de ser removida, mas ela precisa passar por 2 instâncias de dano para poder ser removida da mesa, o que torna ela uma das melhores cartas aqui da coleção tranquilamente. E é uma carta rara. Desculpa, é uma carta super rara. É um pouquinho mais difícil de conseguir? Mas ela entra em qualquer deck. É uma carta de custo 2 que em qualquer deck que vai com cinza, ela encaixa muito bem. Ela vai te dar uma vantagem de corrida de lore gigante. Então, por isso ela tá aqui na segunda posição dessa lista. E número 1,
Todd, Playful Kid. Todd é um personagem, herói também. Ele é custo 4, tintável, então você pode usar ele como tinta. É um 2/4 que faz quest para 2 de lore. Eu coloquei ele aqui em primeiro não só porque ele é uma raposa, eu gosto muito de raposas, mas por causa do efeito dele. Eu acho que é a carta mais versátil da coleção. Achei, assim, uma das melhores adições dessa coleção. Quando ele dá quest, você escolhe um desses dois efeitos. Ou você ganha um de lore, ou um personagem alvo seu vai ganhar evasivo até o início do seu próximo turno. Qual que é a sacada dessa carta? E por que que ela vai tão bem em qualquer deck verde? Se você não tiver pressionado, ou seja, se seu oponente não tiver com cartas na mesa que possam remover o Todd, você pode colocar ele para ganhar um de lore e acelerar sua corrida na partida. Se você tiver pressionado, tiver uma ou mais cartas que possam remover o Todd da mesa, você pode dar evasivo para ele mesmo, porque ele não diz que é um personagem, outro personagem, né, que você dá evasivo, é um dos seus personagens. Então ele se inclui. Então você pode dar o evasivo para ele se proteger e tornar mais difícil a remoção dele da mesa pelo seu oponente. É muito versátil. Você pode tanto acelerar a sua corrida como proteger ele. Pro verde, e acho que para qualquer deck que combine com verde, ele vai se tornar uma carta essencial, justamente por essa versatilidade dele. Você tanto se protege como consegue acelerar sua corrida, dependendo da circunstância que está no jogo. Ele faz valer a filosofia da cor verde, de esmeralda, que é se adaptar à situação do jogo. Então, por isso ele tá aqui nessa primeira posição. Eu acho sim que acho que é uma das melhores cartas lançadas da coleção. Ele agrega muito no jogo. E pra mim tá valendo super a pena por ele no deck. Então essas foram as 6 cartas mais genericamente boas da coleção de Winter Spell. Se você gostou do vídeo, dê seu momento. Agora é seu momento de Imperador Romano, tá? Se você gostou do vídeo, dê seu joinha. Kronk aprova, ele quer um joinha. Se você não gostou do vídeo, você pode dar um de joinha. Dúvidas, elogios, críticas, sugestões, deixa aqui nos comentários pra gente poder se comunicar e conversar. Lembrando que essa é uma lista pessoal minha, das minhas impressões da coleção. Se você tiver alguma coisa diferente, você pode comentar aqui e a gente poder conversar sobre também outras possibilidades de cartas que são genericamente boas e que não são lendárias para poder jogar aqui na coleção de Winter Spell. No mais é isso, desejo a todos que façam bastante lore e nos vemos no próximo vídeo.